Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Em Tanto Podcast, episódio este número 41. E hoje vamos falar sobre o assunto mentorias. Você realmente está explorando o seu máximo potencial? Ou você está travado em alguma área da sua vida ou do seu negócio? Saiba que uma das chaves para você destravar esse seu máximo potencial é a orientação de um mentor certo. E para falarmos sobre esse assunto, hoje estamos com ele. Iniciou sua jornada profissional como design gráfico imerso no mundo da publicidade e marketing. Mestre em artes marciais chinesas, fundou o IMKF, Instituto Manheso de Kung Fu, em Uberaba, Minas Gerais. Formado em PNL, inteligência emocional, coach, persuasão, neuromarketing e análise comportamental. Ficou conhecido nas redes sociais como mestre do hábito pelo seu método que une princípios marciais ao desenvolvimento pessoal. Criador do Maestria, um conjunto de ferramentas poderosas organizadas por temas e testadas na prática, voltada para quem quer destravar o seu potencial. Seja muito bem-vindo, Júlio Manheso. Obrigado, Wesley. Obrigado pelo seu convite aqui. É um prazer, né, poder contribuir um pouco, né, com essa jornada. Já resumiu bem, né, o que eu tenho feito, né, praticado por toda a minha vida, né, que é desenvolver pessoas, né. E eu costumo dizer que acho que Deus tem um propósito para a gente e nos encaminha, né. Então tudo que eu planejei fazer sempre foi servir, dedicar às pessoas. Por mais que foram, né, produtos, serviços que se remetiam a algum prestação mesmo daquele serviço, né, só que mesmo assim sempre direcionava para a pessoa, né, para o desenvolvimento dela, para a evolução dela. Então minha jornada veio de todas as áreas sempre com esse propósito, né, de servir, de educar, de evoluir, de transformar, né, a vida das pessoas. E as áreas foram surgindo, né, então a gente começou ali, de pequenininho, né, 17 anos eu já entrei, de certa forma para ser um mentor, né. Comecei a dar as aulas, né, de artes marciais, e ali grandes aprendizados foram acontecendo, né, e eu fui ganhando esse brilho para ajudar as pessoas a desenvolver, né, porque o pagamento, né, aquele pagamento que a gente recebia da evolução da pessoa é imbatível, né, é uma satisfação muito grande. E aí foi todas as áreas, você citou, designer, marketing, tudo isso sempre ajudando, né, trabalhando junto com as pessoas, não somente evoluindo o negócio, porque a pessoa tem que ir junto, né, se ela não Sim. evolui, mesmo que o negócio cresça, nossa, bombe, se a pessoa não estiver preparada, não tiver um bom emocional para trabalhar as frustrações, os desafios também, porque não é só a parte boa, né. Então sempre com essa ideia de preocupar com a pessoa em si, né, então acho que todo negócio é sustentado pela sua liderança, né, então por isso agora, mais uma vez, né, com esse propósito de ensinar e trabalhar com os próprios mentores, também é para conseguir difundir esse processo, né, a gente não pode guardar o que a gente já Sim. aprendeu, então o mundo, né, o universo, Deus dá aquilo pra gente: "Ó, agora é por aí, então vai, dá o seu melhor e estamos aqui". E esse servir que você falou é uma coisa muito importante, né, Júlio, porque a partir do momento que você serve as pessoas, e eu penso o seguinte também, Júlio, se a gente for parar para analisar, tudo são pessoas, né? Eh, Muitas pessoas confundem, né, voltado um pouco para a parte empresarial, que o segredo é o produto ou o serviço, mas na verdade não, o segredo é você servir pessoas e entender sobre pessoas também, né. Porque a Exatamente. gente vai eu falo muito, né, a gente vai conviver e lidar com pessoas desde o nosso nascimento até a nossa morte, né, até o fim do nosso ciclo nesse plano. Então essa parte do servir que você mencionou aqui no começo é muito importante, eu enxergo dessa forma também. Não, bacana, a gente tá alinhado aí nos propósitos, né, porque sempre no final vai ser sobre pessoas, né, e com isso, não tem como a gente fugir desse desenvolvimento, porque quem não procura se desenvolver para melhorar, aí são vários itens, né, a comunicação, né, o emocional, porque isso vai contar, em algum momento você vai necessitar, não é uma questão de, ah, se acontecer, é Sim. vai acontecer, né. Você vai precisar ter esse feeling maior para lidar
ou com você mesmo, internamente, mas também com todos ao seu redor. Às vezes você diz: "Ah, eu não lidero equipes", né, mas você lidera a sua família, você lidera ali no seu relacionamento, em algum momento pessoas irão estar abaixo de você que você pode dar um suporte, e se você não sabe, aí fica complicado, né. Show! E para você que está aqui nos acompanhando, eu gostaria de pedir para vocês aqui, curta esse nosso episódio de hoje, se inscreva no canal, ative as notificações, tá? Porque é muito importante, além de se inscrever, você ativar as notificações para ficar por dentro de cada novo episódio que a gente posta aqui semanalmente no Sério Mas Nem Tanto Podcast. E lembre-se também, comenta aqui o que que você espera aprender com esse nosso episódio sensacional que vai ser gravado aqui com o Júlio hoje. Mas, Júlio, já entrando no nosso assunto central de hoje, né, no nosso tema principal do nosso episódio. Mentoria. Para você, o que que é de fato uma mentoria e não só uma mentoria eficaz? Então assim, primeiro o que que é mentoria, né? É um processo estruturado que você vai, através da sua experiência, passar, né, ou para um grupo, ou para uma pessoa, ou para uma empresa. São vários métodos que podem ser aplicados em questão de mentorias, né. Então, na mentoria, é passado o que a pessoa viveu, porque se você presta um serviço, já não pode ser chamado mais de mentoria, Entendi. né, porque a mentoria é algo, uma jornada que você aprendeu, aplicou, vivenciou não só os bons momentos, os ruins também, os desafios, você conseguiu ver o que funciona e o que não funciona, e através disso, com muito tempo, né, acredito assim, se a gente fosse calcular, o que que precisa de ser um mentor? Lógico que podem ter aí algumas, divergências, tudo, mas eu acredito que se você não tem 10 anos ali, pelo menos, é difícil você manter, né. Aí você aprendeu algo, você pode ser um expert naquilo. Legal, mas aquilo você é capaz de ensinar, é capaz de repassar aquele conhecimento, mas o mentor carrega a frase, a palavra-chave é experiência, né. Experiência, ela demanda tempo. Ainda fala: "Tem experiência de 2 anos?" É uma coisa, agora 10, 20, 30 anos, né. Os meus alunos, normalmente, eles vêm com essa bagagem. Eles já estão prontos, mas não têm, às vezes, método, não tem algumas expertises que necessitam para o processo de mentoria em si acontecer, mas a parte dele já está extremamente pronta. Já são anos praticando algo, né, ele só precisa formatar aquilo ali para ele conseguir repassar. É, e é interessante o que você falou, por exemplo, tanto para os pontos positivos como para os pontos negativos, né. Talvez eu como mentor, vou te passar uma coisa que você não deve fazer, né, Exato. ao invés de só passar o que você deve fazer ali. Então é isso mesmo, né? É nessa Sim, linha, né? sim, claro, porque talvez essa seja a parte mais importante, porque é ali que a pessoa economiza tempo, energia e dinheiro. Né, porque se ela for testar muita coisa, ela vai perder tudo isso. Aí quando tem um mentor, fala assim: "Não, esse caminho aqui não se encaixa, vamos por esse que aqui você vai ganhar, né, um tempo melhor, um valor melhor por aquilo e vai conseguir seguir já", fala-se muito sobre atalho, né, do Sim, mentor, mas às vezes a palavra atalho para alguns pode ser um pouquinho ruim, né, negativo, só que esse atalho em questão de mentoria é questão de ganho de tempo sim. mesmo e de valor. Porque realmente você deixa de viver os embates ali, os percalços da vida, né, e você vai diretamente no que vai funcionar para você, lógico que com a boa instrução, né. O Sim. mercado não quer dizer que você contratou a mentoria, você está 100% garantido que vai ser um ótimo negócio, né. É o que a gente conversou aqui antes, né, Júlia? Por exemplo, você tem que saber. Eu acho que a pessoa tem que saber um pouco de mentoria, até para contratar um bom mentor e contratar um mentor que segue o que ele prega, pode-se dizer, né? Não adianta Exatamente. você contratar um profissional que te instrui, porém ele não aplica isso na vida dele ou no negócio dele, né? Com certeza. É muito importante você conectar com o mentor através dos valores, né? Entender se aquela pessoa viveu a parte profissional mesmo, se ela tem uma expertise, mas também você precisa estar alinhado com o valor dela, por quê? Porque pode conflitar em algum momento, né? E aí você cria aquele ranço, né? Do Sim. seu próprio mentor, não vai ficar legal. Pô, mas
tá aqui, tá vindo bem, passando conteúdo, mas ele falou um negócio que aquilo ali, né, já me deixou um pouco chateado, ele não acredita no que eu acredito, aí já começa a criar um pouquinho ali de ranhuras, né. Então é importante você buscar ali fazer uma análise melhor, então essas 2 questões, né, lógico que tem mais coisas, mas se a gente for resumir, 2 questões para você analisar antes de escolher esse mentor, é você analisar se ele faz o que ele está ensinando, né, para não ser Sim. incongruente, e também os valores dele. Não todos ali, né, alguns às vezes você consegue não vai atrapalhar, mas, esse mais profundo ele é importante é para você ter um bom relacionamento durante a sua própria mentoria, né, conectar mais, ter as mesmas palavras ali, né, então tá alinhado com esses propósitos, né. E hoje eu vi, Júlio, que no mercado a gente tem várias áreas, assim, desde consultoria, cursos online, treinamentos, palestras, imersão, e tem essa parte de mentoria. Tem diferença entre essas áreas em específico? E por que também eu devo escolher especificamente a mentoria e não as outras coisas? Primeiro vamos fazer já esse alerta, né, um alerta para as pessoas que estão buscando, né, alguma metodologia, procurando investir em algo, muito cuidado com mentorias disfarçadas de curso, porque isso acontece bastante. A pessoa formata ali uma metodologia, né, grava tudo aquilo ali e vende como mentoria, só que ela vai falar assim: "Ó, assiste essas aulas, tudo, a gente vai fazer uma aulinha", isso não é mentoria. Até porque eu enxergo uma mentoria como algo individualizado, né, Júlio? Sim, existem as mentorias em grupo, né, Aham. eu até tenho algumas particularidades, mas é tudo muito bem, eh, passado, né, pro cliente, né, pro aluno ali, para ele entender: "Ó, essa mentoria ela vai trabalhar isso, isso e isso". Se você precisa de algo mais Mais ali específico. personalizado, não tem jeito, aí é imbatível a mentoria individual, né, porque senão ela vai se deparar ali mas quando são grupos menores aí sim, pode acontecer ali uma mentoria bem personalizada. No meu caso, eu faço sempre, sempre, sempre. Não deixo de atender as pessoas mesmo em grupo, atendo elas individualmente, porque é preciso você conhecer cada um ali. Então os grupos muito grandes, aí realmente acaba ficando esse disfarce, Aham. né, você acaba só passando ali o script, então você poderia ter passado em videoaulas também. Não vai modificar muito se você não tem aquela interação, né. Aí vamos para a parte das consultorias, né. Aham. Processo de mentoria e consultoria, o pessoal confunde, mas é simples entender. A consultoria você presta o serviço, a mentoria você ensina a pessoa a prestar o serviço, Hum. né. Porque, por exemplo, numa empresa, se ela te contratar como mentor, você vai trabalhar os pontos da pessoa. "Olha, você tem que melhorar esse ponto, eu vou te passar uma metodologia aqui para você trabalhar a sua equipe". Na consultoria não, você vai e você vai tratar aquela equipe, né, você vai ensinar, já formatar, levar ferramentas ali, só que aí depois, acabando-se o contrato, se você não aprendeu, porque você não contratou a mentoria, você contratou a consultoria. O Aham. serviço foi prestado, o setor ali foi, vamos falar assim, organizado, pode ter tido bons resultados, mas e daqui um tempo, né? Aí você ou você contrata uma nova consultoria ou você aprende a liderar mesmo a sua equipe, né, fazer os treinamentos, passar ali o que você precisa. Então, os 2 caminhos são certos, não é errado, uma não substitui outra, porque em alguns momentos você precisa de um Sim. mentor, outros momentos você quer terceirizar e ter uma consultoria. Então os 2 processos são importantes, mas são distintos, né. Às vezes as pessoas cometem esse erro, né, ela precisa de uma mentoria, porque ela precisa se desenvolver, desenvolver a equipe ali, e ela não tem esse potencial, e ela vai e contrata a mentoria ou a consultoria, só que ela precisaria de uma ou outra, né, e acaba no final ficando: "Nossa, mas ainda faltou algo", né. Então é Uhum. importante você analisar qual o momento, né, qual o seu momento, você precisa realmente de um mentor ou você precisa de um consultor? É como se uma atacasse ali, em cima da cura e a outra em cima da prevenção à doença, né. Exatamente. E essa questão que você me falou também, o pessoal tem que entender que uma coisa não anula a outra. Talvez você vai precisar da consultoria ao mesmo tempo de uma mentoria, né.
para no final você Isso. buscar ali e ter o resultado que você almeja no final. E eu consigo de alguma forma chegar no meu objetivo que eu tracei ali, sem ter um mentor? A gente tem que falar que consegue, né, porque até então eu cheguei até um ponto sem mentor, mas a gente, sempre vai ter, mesmo que não perceba. Então, o nosso primeiro mentor, por exemplo, né, para a maioria das pessoas, é os nossos pais, Sim. né, ou o pai ou a mãe é o nosso mentor. Então, se a gente chegou a um certo ponto, foi por conta da base deles, do ensinamento deles. Aí depois tem o nosso professor, né, tem quem é da igreja, pode ser um padre, um pastor, é os 3 P's, né, pai, Uhum. pastor, padre, professor, todos esses são os nossos mentores e a gente cresce sempre com o mentor, você querendo ou não, vai assim: "Ah não, para mim eu não preciso", mas você já teve vários, né. Uhum. Então, quando a gente se dispõe e faz isso intencionalmente, com consciência, aí eu acho que é mais valioso ainda, porque você não está sendo simplesmente levado Sim, ali pelas circunstâncias, você realmente está fazendo uma contratação, né. Então, é importante todos nós termos pessoas acima da gente. Não tem como você crescer com a roda ali somente pessoas abaixo de você. sim. Aí você pode já determinar a sua vida é aquilo, não vai não vai modificar. Então é importante ter pessoas, né, a pessoa fala assim: "Ah, mas ficar gastando esses mentor e tal", não, isso é um investimento válido para a sua vida. Talvez você tenha mentores e você não pagou, não investiu, mas tem pessoas que estão te acompanhando, que estão, oferecendo ali o seu conhecimento, a sua ajuda e está te evoluindo e está tudo certo, né. Mas quando você investe, você está fazendo isso e vai ganhar mais força, vai ganhar mais velocidade para você evoluir. É, talvez a pessoa consiga chegar naquele objetivo que ela almeja, só que ela não vai ter aquele atalho, né, que a gente citou aqui inicialmente, né. A partir do momento que ela tem um mentor ali de forma individualizada ou até mesmo em grupo, né, mas intencional, Hum. a chance dela chegar no objetivo dela em menos tempo é maior, né. É, porque assim, quando a pessoa já começa a pensar, analisar, nossa, eu preciso de um mentor, preciso aprender algo, preciso investir em algo para me tirar dessa situação. Ela já está batendo a cabeça ali. Sim. Então, ou seja, se ela tivesse já contratado antes, ela já poderia ter pulado aquele desafio específico. É que a hora que normalmente o ser humano ele tem muito isso, né, de quando está ruim, ele Hum. procurar, Sim. né. Mas o ideal é você, nos bons momentos, já procurar melhorar ainda mais, e contratar um processo, né, de mentoria, já antes da coisa ficar ruim, né, porque aí você realmente evita muita coisa. E o investimento, né, que você faz antes, ele é muito mais fácil Sim. do que na turbulência, né. É aquela questão, né, às vezes a gente tem que trocar a roda do carro com ele andando, né. É. É mais difícil ou até que impossível, né, seguindo essa analogia. Então, quando é feito isso com consciência antes, "Ó, eu estou entrando num processo, já tô começando a sentir as dificuldades, os desafios, eu já não sei fazer tais procedimentos dentro do que eu preciso, então eu já vou buscar. E a pessoa às vezes comete um grande erro de começar a comprar todos os cursos que aparecem na internet, né, e vira aquela plataforma lotada de cursos, assiste a primeira aula de todos, a Aham, primeira aula eu sei que assiste de todos, a gente tem essas aham. métricas, né, e depois abandona a maioria, né, 90 e poucos por cento das pessoas que compram curso, elas vão abandonar ali, até antes da metade. Então isso é muito ruim, a pessoa acha que está investindo, porque é barato, eu vou comprar, mas soma, né, Uhum. faz uma brincadeira aí, pega todos os cursos que já comprou, soma todos eles, e às vezes aquela mentoria que você falou assim: "Nossa, não, mas é muito caro, eu não consigo", nessa somatória dos cursos, com certeza vai ter batido o valor, né, de uma mentoria, e você tá ali, às vezes patinando, né, porque a gente não sente, né, Sim, o é, pouquinho, mas na isso. somatória ali você perdeu não só o dinheiro, né, você perdeu o seu tempo, que é muito mais valioso do que o dinheiro. E você pensa que isso acontece muito até por falta de clareza das pessoas? Não sabem aonde quer chegar ali, por isso sai atirando para todos os lados ali no final?
É aquele fio de esperança, né, que a pessoa acha que é um chamado de Deus, "Ó, apareceu, esse curso vai resolver minha vida", mas não é Deus não, gente, é o algoritmo mesmo que tá te captando, né. Então tem que ter, mais sensibilidade para entender, né, e cuidado para você não ficar, perdido aí com essa questão dos cursos, né. E também não só os cursos, né, tem, por exemplo, na parte que eu mais atendo, né, para mentores, são terapeutas, são coaches, mentores mesmo, de várias áreas. E existe uma síndrome do certificado, né, já ouviu essa expressão? Não, A primeira vez. síndrome do certificado, que é aquela pessoa que vive buscando mais e mais cursos, mais e mais certificações, para achando que não, agora eu preciso disso aqui, agora eu preciso dessa formação. E começa a colecionar aquela infinidade, né, de certificados, de cursos, só que no fim é tanta coisa que ela mais se confunde do que ela realmente prospera e consegue atingir ali um nicho específico, uma metodologia, né, ela vai se perdendo cada vez mais. Então quanto mais coisa, às vezes a pessoa já está muito pronta e ela sempre acha que precisa de mais algo, e ali é um processo infinito. Ela não sai desse ciclo que é a síndrome do certificado. É, talvez é até uma autossabotagem da própria pessoa ali que, de alguma forma, né, porque eu acho que o problema não é nem a busca por mais aprendizado ou que seja um certificado, mas sim a não aplicabilidade da questão, né. Ah, eu comprei um curso ou contratei um mentor, ele me dá direcionamento, eu tenho o certificado no final, só que eu não aplico. Ah, eu não estou pronto, eu vou comprar o próximo, vou contratar a próxima mentoria. E fica nesse ciclo virtuoso ali, vicioso, né, Vicioso. e no final não sai nada, é aquela busca da perfeição, que no final a pessoa não aplica e não gera resultado com isso. É perca de tempo, perca de aí se torna um custo, né, Uhum. deixa de ser um investimento e se torna um custo. É, aí a palavra-chave disso é insegurança, né, e a pessoa vamos falar assim, o último curso que ela precisa comprar é para tratar, às vezes, uma crença que ela tem, Aham, que ela acha que ela não é capaz. sim. Então, por isso, ela vai buscando outras certificações até ela se sentir pronta e preparada. Mas é um processo que talvez não chegue nunca, porque ela sempre se ela não venceu a insegurança, ela não trabalhou, ela vai sempre, levar essa responsabilidade para o curso específico que ela tá. E aí existe uma falsa percepção de crescimento. Porque você pode reparar, todo mundo que entra num processo, a hora que ele paga ali, ele já se Sim, sente bem, ele: "Nossa, agora vai, agora eu já tô sentindo aqui que vai dar certo", aí você faz as primeiras aulas, tá bacana, e aquilo já no seu íntimo ali, no seu cérebro mesmo, aquilo tudo já parece que você já cresceu, você já evoluiu. O seu cérebro ele é, não consegue distinguir, é o engraçado. resultado, porque na sua cabeça a esperança já traz a mesma sensação do que a conquista. Sim. Você já sente que: "Nossa, agora tá indo, eu tô seguindo, eu tô fazendo, eu dei um passo". E essa impressão, às vezes, ela te sabota, Sim. porque você já teve aquela sensação, então você meio que não vai se dedicar mesmo, né. Então toda vez que entrar num curso, numa mentoria, qualquer processo, já segura a onda aí. Não acha que já tá tudo certo não, você ainda não aplicou. Sim, Primeiro é um processo somente de teoria, sim. aprendizado, depois vem a prática. E da prática tem que sair um resultado. Aquele resultado sim tem que te dar algo, e não somente o processo. Aquilo é só uma parte que você precisa passar para atingir o resultado. Então, muito cuidado com essa falsa esperança aí. E dentre as pessoas que você já conviveu até hoje, até eu posso colocar a parte dos seus clientes mesmo que te buscam ali para ter a mentoria. Aparece pessoas que, em determinado momento, buscam um certo milagre e não querem seguir o processo que você determina para elas? Como é que funciona esse seu alinhamento com o seu cliente ali, até para não ter a falsa impressão que a mentoria não tá dando certo ali no final? É, o processo até que eu ensino, né, é você escolher o seu cliente.
eu não atendo todo mundo. "Ah, eu tenho dinheiro, vou pagar". Não, não é bem assim. Porque para mim, o mais importante é aquela pessoa realmente aplicar. Sim. Porque eu sou o cara da prática, eu ensino tudo, mas eu sempre pratico. Se não praticar, não colocar ali em ação mesmo o processo, não vai funcionar. Eu já sei que não vai funcionar. Então, se a pessoa tem esse perfil, eu já fujo um pouquinho, já explico: "Olha, o seu momento é esse", e direciono, né, tranquilamente, sem custo algum, eu vou direcionar aquela pessoa para que ela chegue no ponto que ela volte até mim e Sim. realmente contrate um processo, mas eu não posso enganar aquela pessoa. E às vezes as ofertas que tem no mercado são assim, né, vem todo mundo e pronto, e dá É. certo para todo mundo, e funciona para todo mundo, e vem que eu consigo e tal, e não é bem assim, né. Eu tenho esse cuidado, né, de escolher realmente a pessoa que vai seguir o processo. Porque tem o perfil. A minha mentoria ela tem vamos falar assim, uma personalização para vários perfis, mas tem uns 2 tipos que, às vezes, ainda não é o momento, né, então eu tenho esse cuidado. E no mercado, talvez, tem pessoas que não prezam muito somente por vender e entregar ali, porque já tem scriptado o Uhum. processo e não está preocupado se a pessoa vai aplicar, se não vai, ela vai achar que é o problema dela, né. Eu não sinto bem com isso, se eu ver eu entregar todo um processo, todo o meu tempo, uma dedicação, e a pessoa simplesmente não querer. É, porque o importante é você entregar o resultado final para o seu cliente e depois, no fim do dia, deitar e conseguir dormir, né, com a cabeça tranquila no travesseiro, né. Agora falando como uma pessoa que busca um mentor, quais principais critérios que eu devo ter para contratar um mentor que de fato vai me entregar o resultado ali no meu objetivo final? Ou eu não preciso ter critério nenhum, qualquer mentor que aparecer para mim eu posso contratar? Não, Deus me livre, né, não é assim não. A gente falou sobre os valores, né, e o Aham. propósito e a congruência que ele tem, né, então você precisa ver os resultados que ele teve com aquele processo. Então hoje o maior cuidado é você ver se ele não está vendendo um processo que ele não passou, eu acho que isso é o mais importante de você olhar ali e observar. É porque tudo hoje fica muito fácil de você fazer, né, depoimentos, né, Sim. aqueles as páginas e tudo vai estar tudo sempre tudo perfeito, tudo muito bom, né, mas aí você precisa ter um olhar mais apurado, observar aquilo ali, mas com hoje é feito muitas reuniões, né, então é importante você estar ali tete a tete, né, com a pessoa, conversar com ela, olhar nos olhos, entender, ela explicar o seu processo, realmente, você se conectou? Então vou dar um exemplo de uma pessoa que me comprou uma mentoria. Ele já tinha passado por uma série de mentores, de cursos, tudo, já antigo já no mercado, já tinha decidido a não contratar mais nada. Não, não funciona, não acredito, não dá certo, as pessoas não querem realmente passar, o conhecimento, só querem ganhar dinheiro, e estava cheio ali de uma armadura Uhum. completa, né. E, assim, não tiro a razão dele, Sim. porque realmente a gente sabe que num mercado muito grande, vão ter mais maus profissionais do que bons profissionais, né. Então a gente tem que saber escolher. Então ele criou-se isso e ele participando de algumas aulas minhas, que eu faço gratuitamente dentro da minha plataforma para os próprios mentores. Então ele tinha comprado ali um produto de baixo ticket meu, e eu forneço essas aulas para realmente para servi-los, para passar algum conhecimento e não seguro nada não. Eu tenho uma hora ali, o que perguntar eu já falo, já instruo, e ele viu nisso, ele até depois comentou, falou assim: "Ó, eu senti, assim, algo diferente, eu já tinha determinado que não ia fazer mais nada, mas você me causou uma certa curiosidade", né, e citou que foi sobre isso, que ele viu uma verdade ali que eu não segurava, que eu não ficava Uhum. scriptando demais as coisas ali, falando: "Não, ó, se você quiser aprender sobre isso, você tem que contratar não sei o quê". Eu não, já entregava, eu estava ali disposto àquilo, eu vou fazer o que eu estou disposto. Né, e ele falava assim: "Não, você não segura nada ali, você realmente ajuda, você abre a plataforma, mostra tudo". Aí ele sentiu e foi um aluno, até já acabou agora recente a mentoria com ele, mas é uma pessoa que viu isso e normalmente é assim. Então, através dessa conexão, é o mais importante, você realmente tem que sentir, né, às vezes a pessoa fala assim: "Ah, Sim. não acredito, tal", mas
nós seres humanos, né, temos conexões. Então se você tem uma expressão do "o santo não bate", né, Sim, é difícil você ainda querer insistir em algo assim. Falou algo ali, desagradou, você ficou meio assim, já tem que sair fora, porque você mesmo vai criar defesas, vai criar uma resistência. Então busca essa conexão, né, converse com o seu mentor, porque não tem como você pagar para depois começar a conversar, sim, né, porque aí já foi, sim, né, e você não sabe, não entende muito ali como que é a pessoa, como que ela vai te abordar, porque tem pessoas, às vezes, tem um tipo de abordagem que para você, não é que ela esteja errada, mas sim. para você não funciona. Uma pessoa mais dura, mais ríspida ali, que mais incisiva, tem gente que gosta, tem outros que não para mim, mandou eu fazer, eu faço. É, aí dá problema com paternidade que a gente não vai entrar nesse assunto, mas aí a pessoa tem que Sim. respeitar esse processo dela, se ela não vai entrar de uma forma bacana no processo, é melhor ela escolher outro mentor que se adeque mais ali à personalidade dela e tudo mais. É, acontece muito. Eu acho que nesse cenário de mentoria também, você pode até me corrigir se eu estiver errado. Primeiro, os maus profissionais, eh, falam mais, gritam mais alto do que os bons profissionais, principalmente no meio digital. Então os maus profissionais hoje estão ganhando destaque por fazer mais barulho ali, enquanto os bons Exato. profissionais ficam mais acuados, fica sim, não sei se tem receio de aparecer em mídia. E outra coisa é a pessoa condenar, eh, o setor específico. Eu linko muito isso com o tráfego pago, ô Júlio. Por exemplo, eu entendo que a pessoa tem que entender pelo menos o básico de várias coisas, para até saber contratar o profissional. No caso do tráfego, se eu não saber pelo menos o básico do tráfego pago, a tendência é eu contratar o mau profissional para minha empresa para fazer o tráfego pago. Se eu contratar o mau profissional, ele não vai gerar o resultado que eu almejo ali, então eu vou estar queimando dinheiro. Uhum. Aí lá no final eu condeno o tráfego pago e não o profissional que eu contratei. Então acontece que nem você falou, né, acontece na mentoria também, talvez a pessoa não tenha um conhecimento básico do que é uma mentoria, como é que funciona a mentoria, até como é que é o próprio perfil comportamental da pessoa, e contrata qualquer curso ali o profissional que não gera aquela, nem você falou, não necessariamente é um mau profissional, talvez não gera conexão com a pessoa, e no final ela condena a mentoria e não o profissional, né. Então acontece É. também. A gente tem que ter bastante cuidado, né, eu sou, assim, defensor de todas as áreas, porque eu não acredito que tem uma área que foi criada profissionalmente para ajudar, para levar um conhecimento, que a área seja ruim, né. Antigamente batia-se muito no coach, hoje Sim, questão de mentoria pode ser também, mas isso aconteceu com todas as profissões, né. O advogado tem algum termo também que é, assim, zoado, né, a medicina, dentista, fisioterapeuta, todos vão passar por esse processo e sempre vai ter aqueles o pejorativo ali de algo, né. Porém, não é assim, a profissão em si, ela é bacana, é boa, sim, ela é feita para te dar algo, né. Então os profissionais, as pessoas, você pode ter esse olhar mais crítico, né, para você conseguir achar os bons profissionais. Né, e você citou essa questão de aprender um pouco, né, sobre cada área, eu também acho isso muito importante, porque se você é totalmente cru ali, em alguma área, você com certeza está ali, apto a escolher, às vezes, um profissional que não vai atender, né. Então, eu defendo tanto você não aprender tudo e querer fazer tudo, sim. né. "Ah, eu sou o exército de um homem só, né, É, quem vou quem fazer tudo". quem busca ser o especialista em tudo não é Não é especialista em nada. nada, fica igual o pato, né. Sim, Então, mas também defendo o outro lado, né, eu sou o cara do equilíbrio, né, eu sempre gosto de trazer ali um ponto que fica mais centrado possível, para que você não dê margem para ser um 880, né. Então, você precisa entender, conhecer aquele processo, justamente às vezes para delegar. sim, Então, como que você vai delegar algo ali se você não entende nada, 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 né? Então você precisa compreender, você não precisa ser o especialista, para você focar na sua especialidade, é ali onde você vai dar
seu não o máximo, né, porque se der o máximo outras coisas vão ficar Sim, mas vamos falar assim, um 80-20, sim. né, que você se dedica ali, mas também tá ciente de tudo que está acontecendo. Ah, é no tráfico, é na administração, é no financeiro, você tem que estar ciente de tudo, entender ali, mas não ser o especialista de tudo, né. E Júlio, tem formas de eu metrificar se a mentoria no final tá cumprindo com o que eu almejei? É o famoso ROI, né, o retorno sobre o investimento. Tem alguma forma de métrica ou processo de métricas que a gente consegue acompanhar para verificar e avaliar se eu preciso corrigir rota na minha mentoria e até mesmo para ver se ela está realmente chegando até onde eu almejo ali no final? Sim, aí é os resultados, né. Não tem como fugir e você pode inclusive, né, eu sempre coloco algumas metas, que é importante, porque fica mais claro, atingir ou não atingir, tá bom ou não tá, consegui ou não consegui, né. Então se você deixa tudo: "Ah, ensinei, tá aí", e a pessoa tá fazendo, mas ela não viu ainda. Não, mas conversei com tantas pessoas, ofereci para tantas pessoas, vendi tanto. Tudo isso é preciso você mensurar durante o processo. É para você ter essa margem, até para você ter assim, pensar ali no futuro, né? Ah, se eu fizer isso tantas vezes, para tantas pessoas, eu vou atingir, né, um patamar daqui de tanto resultado, né. Então é legal você ir medindo, e eu faço isso com os alunos. A gente faz primeiro a construção de toda a base, né, ali aparentemente você não vê o resultado final, mas você vê o resultado interno, né. Sim. Você fica com a base toda pronta. Eu preocupo muito com isso, porque sem a base, às vezes tem pessoas que faz um pouquinho da base e vai no meio e lá na Uhum. frente, né, aí volta lá na Sim. base: "Ah, mas eu preciso arrumar isso aqui". É a mesma coisa que você construir um prédio, aí você faz o alicerce, aí você quer fazer Sim. as janelas, tudo. Não, mas espera aí, primeiro é o piso aqui, tem que fazer o primeiro andar. Não, eu quero já fazer o sobrado, deixa eu já ver aqui deixa eu comprar o telhado. Não, mas nem subiu a casa ainda. É a lógica do básico bem feito, né. Não, não vou fazer o básico bem feito não, mas eu vou lançar um foguete na lua, né. É, desse jeito. A pessoa já quer começar a fazer um pouquinho. Não, mas e aí? A hora que eu vender aqui, não, mas você não fez nada ainda. Você não criou o processo, aí você vai já fazer isso. Então, precisa ter esse cuidado, né? Para você depois, né, a gente falando analogicamente aí do prédio de uma casa, né? O que que vai acontecer? Vai cair, vai Uhum. ruir, né? Júlio, agora entrando nessa parte de mentoria para pessoas que querem se tornar mentores, que eu acredito que é um Uhum. público forte seu também. Como é que funciona esse processo? Desde a pessoa entrar em contato com você, ter esse crivo da mentoria. Beleza, eu tive o aprendizado ali com o Júlio. Como é que eu consigo aplicar a minha mentoria? Como é que funciona esse processo ali? Dessa parte da pessoa que te busca para se tornar um mentor? Eu gosto de escolher, né, ali os alunos. Aquela pessoa, às vezes, ela não acha que é um mentor, né. E aí, o meu papel é, primeiramente, dar clareza para ela que: "Não, você já é um mentor". Às vezes: "Ah, mas eu nunca fiz, eu nunca ensinei, que ferramenta que eu aplico?". E aí o meu cuidado é justamente esse, mostrar para ela: "Olha, você precisa, né, e já tem essa profundidade de experiência. Então, você vai somente classificar como você vai passar. Não é sobre o que e se você dá conta, não, é só o como. Sim. Então a pessoa precisa às vezes ter essa clareza, porque antes às vezes nem ela acredita nela mesma. "Ah, mas eu nunca fiz". Aí eu vou perguntar para a pessoa assim: "Não, mas você tem quanto tempo?" "Não, tem 30 anos". "Ah, mas você atende?" "Não, eu trabalhei numa clínica, já dei alguns treinamentos". Cara, você tá mais pronto, às vezes até do que eu, né, que tive tantos anos. Às vezes a pessoa aparece pessoas com 40 anos de experiência. "Ah, eu quero dar mentoria". "Ah, mas eu não sei, será que eu dou conta?" Falei: "Nasceu pronto, praticamente, né". Já tá tão óbvio para a pessoa que ela ignora completamente, né. Exatamente. Porque, é assim, é muito do que a pessoa viveu, né, a experiência dela ali. Às vezes ela não tem algo, às vezes fora da expertise dela, que ela precisa para passar aquele método. E ali é onde você vai trabalhar alguns detalhes, algumas coisas, né, às vezes ajudar ela a classificar ali os módulos, né, o que que ela vai ensinar, como ela vai ensinar, encaixar as ferramentas que auxiliam no que ela vai passar,
Porque não é tem pessoas que confundem, né. Ela acha que ela precisa das ferramentas para criar todo o método e para passar, mas não, é o oposto. As ferramentas, elas são aliadas, né. A gente Sim. dá um exemplo clássico, né, que é um martelo. O martelo por si só jogado aqui na mesa ele não faz nada, né. Quem que vai pegar o martelo e bater? É a pessoa, aí nesse caso é o mentor. Então ele precisa saber passar aquilo ali, fazer a ação com o seu cliente de uma forma bem feita, né, para o cliente conseguir aplicar aquilo depois e aprender com você. Aí as pessoas às vezes depositam a confiança também nas ferramentas. E olha que eu vendo as ferramentas, hein, mas eu sempre prezo, eu falo sempre com verdade, né. Gente, ferramenta é ferramenta, dê o sentido real, o significado da palavra. Você tem que pegar e usar. Aí o modo que você vai aplicar não tem um engessamento ali. Então, por exemplo, tem gente que pega o martelo com a mão esquerda, tem outro que pega com a mão Sim. direita, né. Às vezes uns bate ao contrário, bate deitado, não sei, mas se Bate com o cabo. bate né, se funciona, se atingiu o resultado, se o prego instalou ali, tá tudo certo, aí é direito da pessoa, mas é você que vai determinar, talvez o modo que você aplica é diferente. As ferramentas lá são de uma forma, ela é vamos falar assim, um PDF, né, um Sim. papel ali, umas perguntas ou um gráfico, alguma coisa. Mas o modo que você vai aplicar ali é seu. Você pode aplicar entregando aquilo para a pessoa e: "Ó, se vira aí, responde, me devolve". É um modo, né. Mas você pode, estudar a ferramenta e você se tornar a ferramenta e passar isso de forma conversacional com a pessoa? Pode também, bacana. Você pode, trabalhar de uma forma em grupo, num treinamento, aquela ferramenta, a mesma ferramenta que você aplicou individual? Pode também. Você pode fazer uma indução hipnótica ou, com a PNL, com qualquer outro tipo de ferramenta, você passar aquilo ali, fazer a pessoa, responder no inconsciente dela? Pode também. Então são várias, inúmeras formas que aí sim é o mentor. Não é a ferramenta em si, ela não vai fazer nada por você, você vai utilizá-la. E para me tornar um mentor, eu preciso ter alguma habilidade base ou não? Eu vou, com o tempo, eu vou aprimorando as técnicas, as práticas, as ferramentas, como você posicionou? Ou eu preciso ter alguma, pelo menos algum norte de alguma habilidade para me tornar um mentor de sucesso? Então, tem algumas habilidades que são necessárias, mas normalmente a pessoa às vezes não treinou essas habilidades por estar em ambientes diferentes. Mas como ela já tem a profundidade, a experiência, o que que ela vai ter que aprender? Normalmente alguns não lidam muito bem com câmera, né? E aí é uma comunicação que você precisa aprender. Aí qual comunicação? A verbal, a não verbal, né? Aí você vai ter que trabalhar a parte interna. E tem mentores, até recentemente eu fiz uma enquete, e assim, eu não esperava, eu coloquei porque eu tenho como ajudar nessa área também, mas eu coloquei a parte de organização, procrastinação, hábitos, tem pessoas que não têm, então você precisa, porque quando a pessoa contrata um mentor, ela contratou não só a sua profissão, ela contratou você Sim. como pessoa. Então, se você passa ali aquele conhecimento, mas nas outras áreas você é desorganizado, você fala às vezes muito baixo, passa uma questão assim de timidez, fala muito errado, então tudo isso vai contar, é uma somatória de itens e valores ali e habilidades que você precisa ter para ir evoluindo. Então tem pessoas que às vezes começam sem essas habilidades e vai adquirindo. E a forma melhor de adquirir é realmente fazendo, né, não tem como não é comprar curso. Ah, vou comprar um curso não, aí você precisa aplicar mesmo, você precisa passar muitas vezes por aquilo, né. Então, tem vezes que eu dou soluções muito rápidas e respostas muito rápidas pra pessoa, às vezes, que pergunta: "Ah, mas como que eu melhoro isso?". Aí eu dou a fórmula, né, como se fosse uma receita de médico, né, fala assim: "Não, espera aqui ó, vamos fazer o seguinte, vou anotar aqui pra você ó, você vai fazer 5 vezes ao dia isso aqui Aham. ó, vai, pode tomar". Aí eu penso: "Pronto". "Ah, mas quanto tempo?". 30 dias. Pronto, é simples, a fórmula da vida às vezes ela é simples assim, mas a pessoa precisa passar muitas vezes do momento. "Ah, mas como que eu melhoro? Eu não eu quero aprender da palestra, eu não consigo".
Você deu 50 palestras? Então, o primeiro passo, vai lá, faça, trabalhe, né, você já tem a base, você já tem a expertise, é lógico que não é a pessoa que nunca fez nada, não sabe nada, né, vai subir no palco não, mas a pessoa que já tá ali, se ela almeja ser um palestrante, é porque ela já tem um conteúdo. Sim. Aí, às vezes, falta só aquele impulso e, às vezes, é uma crençazinha ali que tá batendo, né, tá segurando ela. Então a pessoa vai: "Ó, você precisa fazer". Depois é o ajuste fino, porque aí fica mais fácil. Porque se você querer resolver tudo, melhorar em tudo, é infinito, né, Sim. volta lá na síndrome. Então vai, faça, pratique, tudo, porque aí você vai conseguir enxergar o que realmente você está necessitando de evoluir. Ah, não, que ó, não, a comunicação minha eu preciso agora, mas se tem 10, 20 itens, aí fica tudo muito escuro ali, você não sabe nem para onde vai. Aí é onde começa aquela aquela atiração ali de para tudo quanto é lado e pega daqui, pega dali, agora eu preciso disso, agora eu melhorar isso, né, e acaba não seguindo com nada, né. Eu acho que é uma coisa simples e complexa ao mesmo tempo, né, porque penso que mesmo aquela pessoa que você passa aquela receita de bolo pra ela, ela não segue. Exatamente. É o famoso curso para parar de procrastinar, né. A pessoa vai lá e compra o curso, aí ela tem que assistir 30 aulas, que ela tá procrastinando, como que ela vai conseguir, né? Aí entra o processo de mentoria, né, porque se a pessoa tá procrastinando, ela precisa de algo mais próximo, né, Uhum. mais intenso, então ela precisa caminhar junto, não somente fazer só por ela. Então se a pessoa está procrastinando, ela precisa investir um pouco mais e não ficar depositando ali a intenção para coisas banais, né. Mas aí ela volta naquela percepção, né, quando ela compra um curso, ela já sente que ela não tá procrastinando mais. "Não, mas eu tô fazendo, é porque não deu certo, é porque não era pra mim", ela começa a gerar as desculpas, né. "Ah, mas é porque eu não adaptei". Aí começa essas frasezinhas, né. Aham. "Não, mas é porque esse formato aí, pra mim não funciona e tal". Uhum. E ela viveu, perdeu aquele tempo, né, sentiu-se bem ali, passou, e ela vai para outro momento. A pessoa matricula na academia, né, exemplo clássico, ela matricula na academia, ela já: "Não, mas matriculei, eu fui uma vez". "Ah, mas você foi quantas vezes no mês?". "Ah, umas 3 vezes". "Ah, mas você tá só matriculado, né, você não tá você não tá treinando, você não tá praticando", mas na cabeça dela tá: "Não, mas eu tô fazendo". E as academias lucram por causa dessas pessoas que se matriculam e não vão, né. Os famosos planos de 12 meses, né, É. esse é o a maioria que não vai, né. E chegamos num ponto aqui, Júlio, que na sua fala eu entendi que é um pouco de senso também de autorresponsabilidade, né. A grande massa das pessoas não tem esse senso de autorresponsabilidade, é sempre a culpa do outro, sempre a culpa, do meu colaborador, sempre a culpa do governo, sempre a culpa do cara que me fechou ali. E a questão da comparação também, né. As pessoas, a maioria das pessoas não consideram o processo uma coisa fundamental, acham o processo uma coisa ruim e não seguem o processo no final e geram essa comparação. Cara, o Júlio dá uma mentoria hoje excepcional, tá no palco já. E eu tô no meu bastidor, aí eu vou comparar o seu palco com o meu bastidor, como se você também não passasse pelo processo. Aí, devido a isso, o Júlio, sei lá, nasceu numa família, que deu direcionamento a ele, cursou uma faculdade boa, teve bons mentores, eu não tive isso. Aí a pessoa volta novamente pra vitimização. Aí é um ciclo vicioso novamente, né, Júlio? A pessoa se vitimiza, compara o palco do outro com o bastidor dele, interpreta o processo como algo ruim, os anos passam e lá na frente não colhe o resultado que ela almejou, né. E a lei da semeadura é muito forte, eu penso que você pensa dessa forma também, né, tudo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente não tá plantando nada, a gente não vai colher nada, e é uma colheita também que a É. gente vai ter na nossa vida, né. Seguindo esse processo da semeadura, né, tem pessoas que semeiam, assim, acho que todo mundo semeia, só que tem uns que cultivam, Sim. semear e cultivar.
Porque somente vamos supor que eu jogo uma sementinha ali na terra, daqui 10 anos eu volto. Você vai encontrar a mesma terra ali, né, no máximo uma plantinha morta. É porque a semeadura ela é o início, né, você começa. E muitas pessoas simplesmente só começam, e elas evitam justamente o processo. Tem pessoas que chamam de dor, né, e na arte marcial eu aprendi que dor é processo. Eu jamais vejo dor como algo ruim, né, o significado somos nós, se aquilo vai ser bom para você, se vai ser ruim, você que vai direcionar. Mas tudo precisa desse desconforto, ou dor, ou processo, seja qual palavra você preferir, né. Mas é necessário, não tem como você simplesmente pular essa etapa. Você precisa vivenciar aquilo ali. E se tiver muito desconforto, agradeça, porque realmente você está Sim, vivendo o processo. E é o desconforto que vai te evoluir. Não é, tá tudo lindo, nossa, tá bem demais. Tá, ok, para o seu ego isso é ótimo, né, você vai se sentir muito feliz, muito alegre, só que o que vai te levar para um outro patamar é realmente a vivência daquele desconforto. Então, na minha vida, em tudo que eu faço, principalmente lá, né, os meus alunos, se algum deles estiver assistindo, né, vai lembrar exatamente que lá eu busco sempre desconforto. Eu crio situações de desafio, de desconforto mesmo. E nos meus processos também não é diferente. Às vezes eu preciso passar algo para a pessoa para sentir se ela vai realmente fazer aquilo, se ela está disposta. Às vezes não é nem aquilo que vai levar ela a algo, mas é aquele processo que ela precisa aprender. Às vezes é algo muito mais interno do que externo. Muitas das vezes eu dou tarefas que não é a tarefa em si que vai levar a pessoa a algo, é o que ela vai fazer durante a tarefa. sim. Às vezes ela entrega a tarefa: "Ó, aqui fiz, tal", eu pego: "Não, beleza". Embola, se fosse um papel, né, embola, joga no lixo, aí olho pra ela, aí a pessoa fica: "Não, mas como assim?". Não, o importante era o processo que você viveu, não era o final aqui dessa tarefa. Como que foi? Aí sim, é que: "Nossa, foi difícil aquilo, eu aprendi isso, e tal". Então isso é importante, né, e os bons mentores conseguem levar isso para o seu cliente final. Os maus mentores vão simplesmente encher a pessoa de coisa ali, fazer e tal, ela traz: "Não, legal, beleza, vamos para o próximo passo". Não dá nenhum feedback, não dá nenhuma devolutiva, né, não corrige, não traz novas percepções, não escuta a pessoa, né, então para sentir porque também eu aprendo muito. A cada mentoria é um processo meu de evolução, não tem uma pessoa que eu conecto, que eu passo, que eu não vou aprender, que eu não vou absorver. Porque antes de tudo de ser mentor, né, eu tenho o termo, a classificação de mestre. Quando eu quis, entrar nessa área, tinha uma diferença muito bacana quando eu conversava com as pessoas, né, porque no meio marcial as pessoas querem se tornar faixa preta, né. Uhum. "Ah não, mas quando que eu chego na preta? Quanto tempo é para chegar na preta?". Mas o meu sonho, a minha intenção era eu quero ser mestre. Era além, era um pouco Sim, mais. Tem uma história do Ayrton Senna, né, que ele fala que ele não queria ser piloto de Fórmula 1, ele queria ser campeão de Fórmula 1. Então, quando você tem esse direcionamento um pouquinho diferente, fora do casual da maioria das pessoas, é onde você vai se sobressair. Então as pessoas às vezes quer ser ali: "Ah, eu quero ser mentor", mas mentor do quê? Qual a profundidade disso? O que que você quer realmente levar, entregar, passar? Não é só: "Ah, se eu vou ser mentor, vou ganhar dinheiro com mentoria", né. Isso aí é consequência, né, então tem que ter essa profundidade para você extrair realmente o seu melhor, que é a sua essência, né, a sua verdade. agora eu passei pelo processo, sou mentor, tenho clareza da mentoria que eu vou prestar, mas ainda eu tenho insegurança ali para chegar com a minha mentoria no mercado. Esses tipos de profissionais que ainda têm insegurança, é realmente se colocar no desconforto e ir para a prática mesmo? Sim, tem que ter a metodologia, aprender, ter um bom mentor, né, que está caminhando junto com ele, mostrando os passos, né, corrigindo. Esse é um passo, então acreditamos que ele já esteja nesse processo. E ainda assim se encontra ali, às vezes, com alguma trava, né?
aí realmente é o campo de batalha que vai formar esse profissional. Porque ele já tem tudo, ele já tem a base, ele já tem os módulos dele, a parte profissional, ele já consegue passar a tranquilidade. Normalmente a pessoa já fala, né? Não, assim, eu me garanto na minha parte ali, Uhum. mas isso aqui e aí é onde você faz o ajuste fino. Ó, é algo que você pode delegar? Você já aprendeu, já viu, isso aqui não é algo que você vai conseguir tocar ali, igual a gente citou, às vezes o tráfego e tudo, então vai delegar. E depois você tem que viver os primeiros processos, não tem como. O meu objetivo sempre com algum mentor é vender a primeira mentoria. Antes disso, né, após isso é que tem a continuidade, porque se não acontece essa primeira, não tem como, a gente Sim. precisa realmente ter algo palpável ali do que aconteceu. "Ó, e aí, como que foi? Foi cansativo? Ficou longo? Faltou ferramentas? Faltou módulo?" Então a gente precisa mensurar ali o que aconteceu. Porque se ficar somente na teoria, né, aí eu solto a pessoa e nem sei se ela chegou a vender algo, né, então o processo de mentoria ele precisa acontecer não 100%, né, às vezes as pessoas têm uma meta um pouco maior tudo, mas precisa acontecer os primeiros passos, para você ter como corrigir, melhorar, amplificar, escalar, né. E você como mentor, o mentor precisa de um mentor também? Com certeza. É aquilo de parar de evoluir, né. Eu em muitos momentos da minha vida eu sinto necessidade de ter um mentor, porque eu mesmo vejo, cara, eu tô parado. Eu olho para trás, no mínimo, assim, de 2 anos eu tenho um incômodo muito grande. Uhum. Falei: "Não, não tem como, eu preciso de alguém acima de mim. Sem isso, eu vou ficar desse jeito. Não consigo, ficar ali parado, sem aumentar os resultados. Então eu gero esse próprio incômodo antes mesmo do incômodo Uhum. chegar, né. A hora que eu começo a sentir: "Não, então vou procurar". Aí eu procuro na área específica que eu preciso no momento, porque é importante você identificar qual área você precisa, né. Então são várias se a gente fosse classificar em saúdes, né, às vezes você precisa de um mentor na sua saúde física que você está deixando ali a desejar. Você está trabalhando tanto, às vezes você está dedicando tanto a outras áreas, Sim. e essa ali está ficando para trás. E o que que vai acontecer, né, eu uso um termo de interconexão do desenvolvimento pessoal, né, que uma saúde, uma área que você pode se desenvolver, ela conecta com a outra. Então tem pessoas que crescem muito uma área e outra deixa a desejar. Aí o que que acontece? Aquela área específica, ela vai estragar aquela área que você se Sim. dedicou tanto. Então, só um exemplo deles, né? A sua saúde física, às vezes, ela afeta o seu profissional, mas ela pode afetar no seu relacionamento, ela pode afetar no seu financeiro, e assim vice-versa. O financeiro pode atrapalhar o profissional pode atrapalhar no relacionamento. Então, tudo isso está conectado. E a hora que você negligencia uma delas, algo vai ficar faltando e ela vai puxar tudo ali que você construiu e pode destruir todas as outras. Aí você chega num momento que você nem sabe: "Ah, e agora? Para onde que eu vou? Ferrou-se tudo? O que que eu trato primeiro, né?" Então, você precisa de um mentor na área física, você precisa de um mentor na área financeira, aí, claro, depende dos momentos da Sim. vida, mas eu sempre procuro. Hoje, a minha preocupação é o espiritual. Então, eu sinto que eu preciso melhorar, avançar, amadurecer, né, mais nessa saúde espiritual. Então, é o que eu tenho mais buscado hoje. Porque a parte já de mentalidade, a parte emocional, a parte física e tudo, não é que eu tô perfeito, que eu preciso sempre, sempre evoluir em todas elas. Mas eu preciso escolher, eu mantenho as outras bem estáveis ali e procuro avançar mais em outras que eu sinto que há necessidade no momento. Então é muito importante você ter, não mentor, mas mentores. E Sim. nem todo você vai pagar, nem todos você vai investir, né. Lógico que no profissional normalmente sempre há um investimento dinheiro, mas tem outros tipos de investimento. Tem o investimento de tempo, que às vezes você precisa se dedicar a algo e tem pessoas que podem te servir. E a dedicação também da sua energia, né. Quando eu falo energia, não é algo, assim, lúdico, né.
Energia para mim que eu falo é comprometimento, é você se dedicar, é a intenção, porque não é só se dispor a fazer aquilo ali, né, voltando novamente no exemplo da academia, né, não é só matricular, Uhum. tem que ir, né, então, eu comecei, mas preciso cultivar, preciso permanecer, consistência, né, ou constância, os bons hábitos ali, isso é o que vai determinar o resultado final. E você acha que em períodos momentâneos da nossa vida, o desequilíbrio é preciso? O desequilíbrio é o desconforto, né, mas assim, a gente jamais faz propositalmente ou intencionalmente, a gente sempre, preocupa-se em manter. Só que a vida às vezes nos leva, né, a algo, e o desequilíbrio ele tem que ser momentâneo. Sim. Porque a gente tem aquele exemplo daquela balancinha que a gente põe uma bolinha, né, ela Uhum. pende para um lado, pende para o outro, né, e ela vai equilibrando. Manter-se ali no meio é bem difícil, a vida nossa é um desequilíbrio, né, mas o que não pode acontecer é ela pender e cair tudo, Sim. né, porque aí para você realocar aquela bolinha de novo, começar a reequilibrar é mais difícil. Mas há momentos da nossa vida que a gente precisa se dedicar a alguma área específica e que talvez a gente mesmo negligenciou no passado, né, e nós mesmos que produzimos o desequilíbrio. Mas quando você faz de forma consciente: "Não, agora eu vou dar um foco aqui", é como se fosse um sprint, né, nessa área da minha vida que eu preciso e tal. Mas as outras áreas, elas não estão ruins, elas estão mantendo, você precisa ter a manutenção delas. Para que não é a pessoa fala assim: "Ah, mas o desequilíbrio e tal", mas não é você negligenciar: "Ah não, agora eu vou ferrar minha saúde física, porque eu preciso focar no meu profissional", É. né. Não, você tem uma saúde boa, tal, você vai manter, você não vai fazer algo ali dedicado 100% para aquela área. Mas essa questão do desequilíbrio tem que ter esse cuidado, né. Algumas analogias que o pessoal faz, né, às vezes as famosas frases aí de coach, né, eu gosto muito de desconstruir algumas frases para as pessoas não ficar presa àquilo ali, né, "Não, mas é isso aí", não, espera aí, vamos analisar essa frase, o que que ela está gerando em você? Porque para algumas pessoas ela pode estar Sim. impulsionando, mas para outras ela pode estar também levando a algo negativo, e ela tá aquilo ali pode ter sido um peso, né, na consciência dela. Nossa, mas ela pega uma frase ali, aí é isso, e começa a viver aquilo ali como se fosse a verdade absoluta, e às vezes acaba se frustrando, né, no final. É, a pessoa tem que ter autocrítica também, né. E essa questão do equilíbrio eu sigo na mesma linha. Eu entendo que o equilíbrio é necessário sendo intencional e você tendo a clareza do período que você tem que passar pelo desequilíbrio. A questão é que tem várias pessoas que estão em desequilíbrio há 1, 2, 3, 5, a vida inteira, né. Vai, né, aí nunca volta ao equilíbrio, né. Aí o equilíbrio nesse cenário já não é um equilíbrio bom. Júlia, agora falando um pouco da parte de mentoria nas empresas. É é fundamental a mentoria nas empresas? A maioria dos empresários ainda não enxergam isso com bons olhos. Como é que tá essa parte das mentorias voltado mesmo para a parte empresarial hoje? Olha, hoje está acontecendo talvez algumas pessoas ainda não percebeu, mas, tem se modificado bastante a questão das empresas, até os próprios RHs, né, Uhum. estão modificando, né, estão formatando um modelo diferente para se formar líderes. E os mentores estão até muitos, né, migrando para dentro das empresas para passar esse conhecimento, porque as pessoas não querem mais contratar somente a pessoa para fazer algo pontual Entendi. e ir embora. Elas estão lógico que bons líderes que têm um olhar mais apurado ali, eles estão notando essa deficiência de manter, de manter equipe. Hoje, cada vez mais tem aumentado a troca de funcionários, né, ali constantemente. Então, a geração modificou. Sim, As empresas antigas, elas trocam ali os funcionários e a geração é diferente e ela não consegue direcionar aquela geração, então ela precisa trazer alguém de fora para organizar, para trazer processos diferentes.
porque o processo de 30 anos atrás Sim. não funciona. E tem empresas que ainda E você insistem, jogou bem alto, viu. Eu acho que de 5, 10 anos atrás já não tá já funcionando. tá diferente, né. Então, hoje os mentores estão entrando nas empresas para formar outros mentores, né. Então tem um outro aluno que ele usa um termo que existia antes como líder, né. Ah, você precisa ser o líder da sua da sua equipe, né, dentro da sua empresa. Mas ele já não usa mais esse termo, ele usa o termo mentor. Você não precisa ser Uhum. um líder, você precisa ser um mentor dessas pessoas, que é mais do que um líder, porque a liderança ela é ali naquele âmbito profissional. Agora o mentor já é diferente, o mentor já se preocupa com o que está dentro da pessoa ali, do coração, da mente. Ele precisa entender mais, porque é um ser humano. Não, ele não precisa tratar simplesmente: "Olha, tô aqui, conta comigo, vamos fazer esse processo, você não sabe eu te ensino, tal", beleza, essa é a parte profissional, de um líder bom ali que vai acompanhar, que vai ensinar. Mas e se aquela pessoa, mesmo essa mesma pessoa que é muito boa ali, que faz um bom trabalho e tal, tem um problema emocional? Ela não está conseguindo, às vezes é com a própria equipe ali, os funcionários, às vezes, tem alguém que ela, fez algo e tudo, e você não sabe tratar. Aí você chega pra ela e fala: "Não, ó, vamos trabalhar, isso é frescura, larga isso pra lá e tal". Não, não é bem Uhum, assim, né. sim. A gente não precisa ser pai da pessoa atender tudo, mas um mentor, ele tem um olhar mais apurado. Às vezes uma palavra que ele fala, uma frase, e ele consegue voltar, retomar aquela equipe, consegue voltar à harmonia. Então é mais do que ser simplesmente a liderança ali profissional, né. É uma liderança que tem um cuidado um pouco a mais. Lógico que o mau funcionário ali, você não vai ficar fazendo uma terapia com ele, né, mas você precisa ter o mínimo de empatia mesmo, Uhum. de compreensão para você identificar. Se você identificou, lógico, a empresa sempre vai pensar no assim, vamos falar assim, o pilar máximo, ela que determina, né, você não vai manter ali um funcionário que não está Sim. dando resultado, mas você já fez, você deu o suporte, você entendeu e tal. Se ele não se encaixa mais, aí você direciona: "Ó, felizmente, tal, aqui na empresa a gente tem, algumas diretrizes, tal, você não está se encaixando e a gente vai precisar te desligar, mas procura uma ajuda nisso, tal, tal, tal". É um papel do mentor, não simplesmente descartar também, né, é aquele profissional. Então hoje os mentores estão migrando para ensinar os próprios líderes, né, o chefe mesmo, o gestor, o CEO e os gerentes, né. E um erro muito comum é o dono da empresa, o líder: "Ensina o meu gerente aí, ó". Aham. Aí aquele gerente vai embora, ensina o outro gerente aí. Bom que tem mercado pra gente trabalhar, né, bastante, mas não é o ideal, né, uma empresa ela precisa partir do Sim. pilar máximo. Aí sim, você tem um gerente bom que também segue ali as diretrizes, os pilares da empresa, os valores, né, e vai conseguir direcionar também, e aí tudo funciona bacana. Existe cobranças e cobranças, né, uma coisa é você cobrar de forma aleatória, outra coisa é você cobrar a partir do exemplo, né. E eu entendo também que as empresas têm que ter uma estrutura de planejamento bem organizada, né. Creio que você quis dizer isso também. Desde a parte do RH, saber contratar o profissional, saber entregar treinamentos, essa parte de mentoria para o profissional, para lá na frente, beleza, o profissional não conseguiu se adequar à minha estrutura, ao meu planejamento empresarial, talvez seja a hora de desligar, Uhum. mas creio que na grande massa não tem o processo de contratação, não tem o processo de treinamento, não tem o processo de Isso. mentoria, e e por isso que tem essa rotatividade alta, né. Lá no final descarta a pessoa como se fosse um objeto, né, e a culpa é sempre da pessoa ali que foi contratada e não de todo o processo que a empresa deixou de ter ali no Uhum. final, né. Às vezes ela foi até realocada num setor que não era, algo que ela tinha um potencial, Sim. né, às vezes tanto técnico acontece, mas a maioria dos casos é na parte comportamental. Às vezes a pessoa tem uma personalidade, um comportamento que ele é específico de uma área, aí você pega e joga ela noutra área, e aí ela não vai ter um bom resultado. Ah, porque você acha que ela precisa: "Ah, eu tenho essa vaga, eu preciso contratar alguém", primeiro que aparece ali que você acha: "Ah, não, gostei da pessoa",
joga ela lá, só que ela não tem Hum, aquela habilidade, não tem aquela personalidade e não vai dar certo. Aí você vai pressionar, você vai começar ali: "Não, mas é isso tal", vai tentar ensinar e é um processo que simplesmente você poderia ter colocado uma outra pessoa da própria sim, empresa naquele cargo e substituído ela mesmo num outro setor, né. E precisa ter essa continuidade, né, e o líder precisa, né, ou o gerente ou a pessoa que está ali, acima daquela equipe, ela precisa aprender certas coisas. Comunicação é básico, tem pessoas que não têm nem isso, é. não sabe passar a informação, não sabe explicar. Aí a pessoa recebe só emocionalmente uma Sim, informação. O que que vai leva até acontecer? para o lado pessoal, né. É, e normalmente é assim, 100% ela leva para o lado pessoal. E aí a informação que era válida, que a pessoa que passou estava correta, a pessoa não absorve. E ela vai levar somente a parte que não funciona dentro da empresa, né, não vai resolver aquele problema, né. E aí começa a criar aquela desarmonia e tudo. Então é um trabalho constante, porque são pessoas. Não tem como você liderar uma equipe e a equipe vai ficar o ano todo ali bem, todo mundo, motivado, todo mundo bem, com harmonia, Engajado, né. engajado, com harmonia e tal, não tem como, né. E você tem a sensação que a tendência é sempre essas empresas que se destacam no mercado começar a aplicar isso como cultura mesmo, a cultura da mentoria na parte interna da Sim, sim. empresa? Hoje tem até ontem mesmo eu fiz uma reunião com uma aluna que vai entrar no processo de mentoria e ela é do RH. E eu fiz até recentemente também uma live com uma grande profissional de RH, que é a doutora Érica, e ela se preocupa, né, e vende esses processos para os setores de RH, porque eles têm, assim, sentido uma questão de sair daquela parte só de contratação e tal e Sim, acabou. As empresas que têm o setor de RH implementadas, elas estão se profissionalizando mais nessas áreas de treinamento, da consultoria ali, para manter-se os profissionais. E não somente contratar, colocar lá e às vezes depois fazer a demissão e sim. tudo. Então, eles estão procurando exatamente para esse processo. E essa aluna ela vai entrar justamente para fornecer uma mentoria, que ela já tem muitos anos nessa área, mentoria para os profissionais do RH que querem implementar dentro das empresas, para que os RHs eles consigam fazer todo o processo, sem depender sempre de pessoas externas ali para resolver, para trazer alguma solução. Então eles vão fazer essa manutenção e prevenção, né. As pessoas às vezes não preocupam, né. É a hora que, ixi, deu um problema, aí chama alguém, né. Mas a prevenção é o ideal, né. Sim. E a partir do momento que você começa a metrificar as coisas, você vê que lá na ponta, isso se torna um investimento para o empresário e se paga, e você Exato. tem lucros expressivos lá na frente, né, porque o processo de demissão e contratação É caro. é muito caro, né. E a partir do momento que você consegue metrificar isso e metrifica de fato: "Ó, contratei um mentor para o meu RH, estamos sendo efetivos nas contratações, no processo de continuidade no meu colaborador ali na empresa". Aí lá na ponta se paga e você tem lucro, tem engajamento da equipe, não Exato. tem rotatividade e a tendência é sua empresa ser uma grande empresa no futuro, né. É, mesmo que a pessoa às vezes fala assim, não tá com uma boa intenção, né, tá visando somente o lucro da empresa, vai ter, porque Sim, as pessoas vão buscar sempre fazer o melhor, né, e é importante você identificar ali e trabalhar, porque tem pessoas que têm empresários, né, que têm medo de desenvolver a própria equipe. "Ah, mas depois vai sair daqui". Ah, que bom, você foi uma ponte para ela evoluir, se desenvolver, e você faça o mesmo com o próximo que entrar, né. Não é ruim, tem pessoas que vão permanecer, sim. mas é o processo natural e as pessoas às vezes ficam com medo, né. "Ah, mas eu vou dar tudo ali, vou dar treinamento, vou dar". Cara, mas o processo é esse, a sua empresa cresce também dessa forma e porventura um ou outro ali, ele vai se sentir com um potencial a mais e ele vai querer expandir, e tá tudo bem, né. Isso não pode limitar a pessoa, porque
você vai limitar não somente a pessoa, como a sua própria Sim. empresa. Porque você segura o desenvolvimento dela ali, você mantém ela no raso, no mínimo, ela não cresce nem ela, nem a sua empresa. É, ainda bem que você falou isso, porque pra mim eu estava numa bolha. Só eu que tinha essa percepção que, tipo assim, não, eu não vou capacitar o meu colaborador não, senão ele vai sair e vai tornar meu concorrente. Exatamente. É. Eu já ia achar bom, velho. Não, aí, ó, eu que formei, ó. Saiu daqui, ó. É bom pra mim também. Sinal que eu fiz um bom trabalho, né, levei o que eu podia oferecer ali, e ele cresceu e montou o próprio negócio, né. Então é algo assim, da onde ele nasceu, né, em si, acaba sendo um fruto seu. Então isso não é ruim, isso é bom. Não somente no campo profissional, mas a gente sabe que existe um campo muito maior que iremos colher também, né. Então não é somente eu não gosto de pensar sempre muito ali, micro, né. Então, que bom que isso aconteça. Agora, sobre a digitalização das informações, essa questão de mídias sociais, a interação com mais pessoas visando escala, também está ajudando nesse processo de até alcançar mais pessoas na parte de mentoria? É, hoje existe tudo que cresce bastante, né, acaba ficando mais competitivo, né. Uhum. Então, consequentemente, a demanda muito alta, as pessoas às vezes mais se confundem do que elas conseguem ter clareza. "Não, vou contratar fulano, ciclano", né. Mas aí o que que faz você distanciar disso tudo, né? Posicionamento. Uhum. Porque o seu posicionamento, ele vai conversar com um grupo de pessoas, não com todo mundo. E tem gente que tá aí, às vezes, gritando mais alto, falando pra tudo e pra todos, né. E não é todo mundo que vai gostar. Então, quando você posiciona de uma certa forma, igual eu tenho um posicionamento para os mentores de uma área específica, que é desenvolvimento pessoal. Por exemplo, se vier um médico que quer, fornecer uma mentoria para médicos numa área tal, não é o meu campo. Uhum. Eu não me posiciono nesse campo, né, a não ser que ele queira dar mentoria para algo específico do desenvolvimento, do emocional ali, às vezes do médico e tal, aí sim, né, se tiver médico aí pode nesse sentido pode procurar. Agora se for na área mais específico profissional, já não é o meu campo, eu tenho que ter esse posicionamento bem nítido, né, para distanciar do mercado. Porque a hora que se você pesquisar lá, vai ter uma demanda, gigantesca, né, Sim, hoje todo mundo é mentor, né, sim, igual aconteceu com coach, igual vai acontecer sempre com várias profissões. sim. Mas é o seu posicionamento vai ditar com quem você quer trabalhar e para o que você quer trabalhar, alinhado com o seu propósito, com seus valores. É, você trabalhar o seu nicho, né, para ter até efetividade na conversão, porque a partir do momento que você talvez até venha muitas pessoas até você, mas não são pessoas isso, Desqualificadas. não são pessoas qualificadas, que é melhor, por exemplo, você se tratando um exemplo básico sobre seguidores, né, é melhor você ter, sei lá, 10.000 seguidores engajados do que ter 50, 100.000 que não são Exatamente. engajados e não geram conversões ali para você, É. né. E hoje essa questão desse engajamento, mesmo os grandes players, por exemplo, participo de lives, tanto, fazendo a própria live ali, participando junto como convidado ou participando ali só como espectador mesmo de alguma live, né. Então essa questão de números, às vezes a gente meio que se ilude, porque tem pessoas com 1 milhão de seguidores, você entra na live tem 400 pessoas, né. E às vezes tem pessoas que têm 10.000 e tem Uhum. as mesmas 400 pessoas, né. Então é muito relativo, às vezes a pessoa chegou ali, quando era tudo era mato, né, no Sim. Instagram, então ela às vezes atingiu aquele mas não quer dizer que ela está engajando com todo mundo, né. Então você precisa saber utilizar todas as ferramentas corretamente, porque se você fizer algo somente por número e tudo, pode ser que aquilo seja dar um efeito rebote, né, prejudicial. Aí você tá falando ali com um monte de gente, é o efeito da viralização, né, se Sim. viralizar errado, ela pode te prejudicar. Então tem pessoas que focam muito: "Não, preciso viralizar, preciso crescer seguidor, tal, tal, tal". Só que aquilo vai converter em venda? Você vai conseguir depois, manter essas pessoas, engajar elas, comunicar com elas, todas elas estão procurando a mesma coisa ou não? Vieram por algo ali, viralizou e tal, e você não sabe agora como lidar, né.
Júlio, agora falando um pouco sobre a sua linha de negócio. Conta pra gente como é que funciona as suas mentorias, para qual público que é, o seu processo de mentoria. Atualmente, né, vamos falar assim, o carro-chefe é a plataforma para mentores. Sim, Mas quando a gente fala mentores, a gente pode, traduzir, né, para consultores. Eu tenho muitos alunos que são pastores, padres, tem muitos terapeutas, tem psicólogos. Então, toda pessoa que trabalha com desenvolvimento pessoal ou queira implementar algo nesse sentido, então tem muitos líderes, igual eu falei do RH também, tem procurado bastante, consultores. Então, são ferramentas para essas pessoas liderarem ali, tratarem, ajudarem, aplicarem processos. Então, são ferramentas que estão separadas por módulos. Então, você contratou ali, entrou, na plataforma, você vai ter ali, às vezes, algum módulo não vai servir para você. Então, vamos citar um que é a PNL. Não, mas eu sou um consultor aqui, eu quero aplicar na minha empresa. Então, você vai entrar mais pelo módulo, não que você não possa ser um autodidata ali, sim. aprender, entender a ferramenta e querer aplicar. Mas aí tem um módulo que é de gestão, que é mais de processo, que é mais de liderança, que você pode aplicar, de feedback, na parte mais empresarial. Então, é tudo separado e tem essas ferramentas disponíveis para todos esses profissionais. E aí depois a pessoa que precisa, né, ou que quer montar ali o seu processo, aí pode não precisa ser uma mentoria exatamente, ela pode querer se tornar, igual eu falei, o mentor da sua própria empresa, Sim. o líder ali, ele precisa compreender aquele processo, ou ele quer vender para fora, para outras empresas. Então o meu outro produto é formatar, se necessário, ensinar cada ferramenta, a aplicabilidade de cada uma, montar todo o processo de mentoria, os modos, o tempo, precificação, tudo que a pessoa tiver dúvidas ali. Depois desse passo, aí a gente entra nos funis, nos processos de venda, nos scripts ali, como você abordar, como você conectar, como fazer uma reunião, uma apresentação de vendas, você conseguir passar informação, explicar. Então, todo esse processo também tem dentro da minha mentoria. E aí depois os ajustes que são específicos da pessoa, por exemplo, recentemente tinha um que queria montar um esqueleto para as palestras dele, para vender a mentoria. Então é um processo que foi mais específico dele, que eu consigo ajudar. E eu sou aquele mentor que se tiver algo que eu posso até fazer pela pessoa, Uhum. que ela vai necessitar ali contratar e tal, eu pego e faço, não tem problema nenhum com isso, né, não é algo que vai, me assim, me rebaixar, né. Então, por exemplo: "Ah, não, eu não consigo fazer essa apresentação aqui". A gente montou toda a parte do texto, ela precisaria de um designer e tal. "Não, espera aí, vamos fazer junto aqui", a gente já constrói, já deixa tudo bacaninha, né, a identidade, né, e depois o posicionamento. Então a pessoa vai aprender a se posicionar da forma que ela decidiu, para o público que ela decidiu. Porque posicionamento, hoje as pessoas se confundem, acham que é colocar um terninho, tirar foto e Uhum. postar na vitrine do Instagram. E posicionamento não é isso, posicionamento é estratégico. Lógico que uma boa imagem é um pilar, né, uma boa apresentação pessoal, né, na comunicação e na sua imagem é É, a importante. imagem faz parte da estratégia, não é que Isso. ela é E as somente a pessoas estratégia. acham que é assim, mas não, eu vou hoje tem a galera do high ticket, né, aí Aham. eles vê aquilo ali e acha que: "Não, vou pegar, vou tirar foto e vou postar lá, vou me posicionar", né. Não, você só fez o book. O posicionamento é muito além, aí você precisa gerar conteúdo específico para aquela comunicação, aí você vai precisar conversar com aquele público, né, levar dores, levar um conhecimento específico mesmo, para aquelas pessoas começarem a te ver como alguém potencial para ajudar naquele processo, que é único e específico, não é ajudar em tudo, é pontual. Então essa aula é até uma aula bônus que nem sou eu que pratico ela. Eu tenho meu conhecimento, sei, conseguiria até replicar, mas eu prefiro levar um profissional que é extremamente dessa área, para que seja 100% mesmo. Então esse profissional ele vai passar ali toda a informação de como se posicionar desde o pilar um até o último pilar, que são vários pontos
para ela conseguir se posicionar. E aí um outro módulo que também não sou eu, que é alguém da equipe também, que passa essa parte específica que a gente citou aqui, que é como dar os primeiros passos ali nessa parte do tráfego, dos funis, como fazer, para qual produto, né, específico, porque não existe também um método só. Sim. Então é outra área que é alguém 100% específico da área, né. Então eu sei muita coisa? Sim. Conseguiria repassar? Sim, mas eu me dedico 100% à pessoa ali nos processos, tudo, fico bem próximo para que ela consiga aplicar tudo isso. E depois a gente vai fazendo esses outros ajustes pontualmente, para que ela consiga colocar, né, a sua mentoria no mercado. É isso que eu ia te perguntar também, é sobre time, né, time de mentoria. Então hoje você já tem uma estrutura de time de mentores já. Sim. Porque tem alguns pontos que são demandas. Uhum. E o que eu mais gosto é de atender necessidades. Então, qual que é o meu cuidado? Eu construí uma plataforma para mentores. Eles entraram, confiaram em mim, gostaram do produto e estão ali. Por que que essas pessoas, para procurar outra coisa, ela precisa ir em outro local? Ela começa a pegar formatos diferentes e depois ela não consegue somar tudo aquilo. Porque é diferente. É a mesma coisa que você comprar um bloco de tijolo aqui, aí depois você vai lá no outro, tal, às vezes pode ser que não É. não vai encaixar ali alguma coisa, né. Vai dar uma diferença, né, você compra um piso de casa num lugar, outro no outro, você vai ver: "Não, espera aí, tá diferente, não encaixou", né, aí você não consegue encontrar mais. Então, eu preocupo-se com isso, através dessa preocupação eu fui colocando aulas bônus ali com outros profissionais, parceiros, que eles passam esse conhecimento, que tratam essas particularidades, para a pessoa não ficar pulando aí de galho em galho, né. Sim. E isso é muito muito bacana, porque a pessoa economiza, ela economiza bastante. E muitas vezes as pessoas às vezes não percebem, né, e começa a procurar: "Ah, mas agora eu preciso disso, vou ali. Ah, eu preciso disso, vou ali". A hora que vê já gastou muito e ela não consegue, somar aquilo ali e formatar de uma forma 100%, né. E na minha mentoria eu já entrego a maior parte ali do que ela necessita, né. É, e até economia de tempo também, né. Demais. Até a pessoa, falando da pessoa que vai ter o senso crítico e o crivo ali de contratar bons mentores, o tempo que ela vai gastar para em cada mentor específico pra ela Exato. contratar ali, já pega uma plataforma que tem tudo ali. E às vezes ela fica resetando, né, ela pega, entra num processo, aí faz tudo aquilo ali. Aí ela pega, contrata outra, aí começa lá do zero, Aham. "Não, não, isso aí não, vamos fazer assim, assim", aí ela já faz outro processo. E não é que os processos não funcionam, eu acredito que todos funcionam. Não acredito que uma pessoa simplesmente monta uma mentoria ali e tal e não funciona. Para alguém funcionou, a pessoa não vai simplesmente pôr algo ali no mercado que não funciona. Mesmo se for um picareta, ele vai pegar uma informação e vai roubar, né, de É. alguém e vai pôr lá: "Não, ó, se aquilo existe tal, é porque funciona, né, para alguém já funcionou". Então, só que às vezes a pessoa escolheu errado, para o perfil dela, para o negócio dela, talvez não funcione. Então, a gente volta naquela ideia de você contratar de uma forma bem cuidadosa, consciente o seu mentor. Júlio, agora uma pergunta séria para você. Ixi, agora pegou, né. A mentoria é de fato uma das chaves fundamentais para eu destravar o meu máximo potencial? Ah, com certeza, né. A gente não cresce sozinho, a gente usa o termo mentor, mas a gente precisa de pessoas, né, sozinho a gente não consegue nada. Então, se a gente for resumir, assim, não, precisa sim. Mas eu sempre gosto de deixar aberto, né, para a pessoa não ficar presa Sim, ao termo. "Ah, não gosto, eu não gosto dessas coisas de coach", muita gente fala assim, né: "Cara, mas você não gosta de um treinador?" né. Você teve treinador toda a sua vida? Seu pai, sua mãe te treinou, sua avó, quem você foi criado? Você passou a vida sendo treinado. Então a pessoa às vezes pega um termo e começa a criar significados, né. Mas o significado é pessoa que está acima de você, que já viveu o que você não viveu. Então a gente precisa sim, assim, não tem como falar que não, né. É, são palavras, né, que as pessoas, mudaram totalmente o significado, né, ó, Significado. propósito, qual que é seu propósito? Ajudar pessoas.
Propósito, motivação e a palavra coach, né? Exato. Não, Parece que as pessoas. praticamente todas as palavras, se a pessoa tiver uma intenção que não seja bacana, ela consegue achar, ela consegue trazer um significado ruim, negativo, para qualquer palavra que ela quiser. É porque isso é dentro dela, da cabeça dela. Se ela fala assim, não gosto. Tem gente que não gosta da palavra, às vezes até homem, por exemplo. Ah, não, para mim e tal, isso aí, não gosto, você falar isso para mim, é, é um termo, tá? Ela É. vai gerar todo um processo, porque faz parte da vida dela, da experiência dela. Às vezes ela teve uma vivência ali que levou a esse significado, mas a gente precisa abrir a mente para isso, né? Entender realmente o processo, o significado, e não ficar limitado à palavra. Júlio, gostou do papo? Opa, bom demais. Fluiu A bastante? Fluiu gente bem? fica aqui até Se deixa. meia-noite. Mas antes de a gente ir para a mensagem final, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e passasse para o pessoal suas mídias sociais, como é que o Ah, sim, pessoal bacana. te encontra para ter uma proximidade maior contigo, para contratar a sua mentoria, como é Opa. que o pessoal te encontra? As minhas redes sociais é o meu sobrenome, né, o pessoal, até me chama muito pelo sobrenome, que é Manheso, 2 Z, então @Manheso, aí você vai encontrar o meu Instagram. A minha plataforma chama Mestria Ferramentas Práticas ou Mestria Plataforma para Mentores. A gente fez essa mudança também dos nomes. Então, você digitar lá Mestria Ferramentas, com certeza vai encontrar a nossa plataforma. E é só chamar no Instagram, né, lá tem todos os links na bio, tudo, para WhatsApp, para quem é de Uberaba pode já entrar em contato diretamente também, para eventos presenciais, né, palestras. Não é algo que é o meu nicho específico, mas como eu sou sempre convidado, às vezes para passar um treinamento, um workshop, então muitos amigos empresários Sim. também, pessoas que indicam ali, sempre estou à disposição para oferecer também essa parte dentro das empresas que é importante, né. Então não me limito somente a ficar aí atrás das telinhas, né. Então eu estou à disposição para atender todos vocês. Júlio, agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, principalmente para as pessoas que julgam a mentoria como algo ruim ainda. E tem aquela crítica que a mentoria não vai dar certo para mim, a mentoria é algo ruim. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. Eu tenho fama de ser um pouquinho redundante, né, de ficar repetindo as mesmas coisas, mas é preciso frisar isso, que essa importância não se dá a mentor. Primeiramente, a gente tem nosso eu acredito, a minha fé, um grande mentor espiritual que é Jesus. Então esse para mim é o primeiro de todos. E da mesma forma que ele nos ensinou, eh, essa parte de você servir, crescer, evoluir, então você precisa ter alguém para te ajudar, para te auxiliar, para te amparar, para te cuidar. Então não pense no termo mentor, pense que realmente você precisa estar próximo de alguém acima de você, melhor que você, ou que viveu o que você ainda não viveu, e se presenteie com essa dádiva, vamos falar assim, para que você realmente pule de patamar e não fique preso ao seu momento atual, gastando com coisas às vezes que não te levam aonde você mesmo quer chegar. Então procure, seja crítico, seja ali bem severo nessa escolha, mas caminhe com alguém acima de você, melhor que você, né. Se dê esse presente que tenho certeza que você vai ter grandes resultados aí, vai alcançar o que você almeja. É isso. Show de bola, Júlio. Muito obrigado por ter Obrigadão, aceitado o Wesley. convite. Aula aqui, só aula hoje Que aqui. isso. Eu te falei aqui antes de começar. Vamos fazer nosso contrato para você se tornar aí um grande mentor. A gente já começa essa semana, Olha, que né. isso. O podcast aqui para mim, o maior valor é o conhecimento que os meus convidados trazem aqui para mim e para o meu público. E para você que chegou até aqui, já sabe, curta esse nosso episódio aqui, tá? Comenta aqui o que que você achou, as dúvidas que foram geradas para você aqui nesse decorrer do nosso episódio, que eu vou te responder, o Júlio também se propõe a responder nos comentários. Compartilhe também para pessoas que precisam saber mais sobre esse processo de mentoria, o que que é a mentoria.
E lembre-se também, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, porque a cada nova semana que entra, eu trago aqui novos convidados com novos assuntos para você alcançar a sua melhor versão. Então, até a próxima, pessoal. Até o próximo episódio. Fique com Deus e tchau, tchau.